Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? No último episódio, nós terminamos a leitura do livro de Segunda Crônicas. No episódio de hoje, nós vamos iniciar o livro de Esdras. Lembre-se de deixar o que você pensou sobre o livro, o que você entendeu, o que você interpretou, que vai ser muito importante aqui para a gente do programa aprender com você também para, em algum momento, ensinar o seu ponto de vista para as outras pessoas. Lembrando que, por mais que nós fizemos a leitura da Bíblia aqui, a Bíblia ela é uma leitura que pode ser feita individualmente, porque cada um tem uma fase da vida na qual pode atribuir os ensinamentos passados pela Bíblia. Tudo bem? Então, vamos iniciar com algumas reflexões no final do livro de Segundas Crônicas, que chamou bastante atenção foi a seguinte coisa, né? Que o rei Ezequias, ele fez tudo o que era certo e bom perante a Deus. E o que aconteceu? O rei da Síria foi querer invadir Judá, mas por Ezequias ser fiel a Deus, temente a Deus, ser um servo de Deus, Deus livra ele do rei da Síria, através de várias circunstâncias. Aí um outro ponto também, né, depois da morte de Ezequias, depois do reinado de Ezequias, vem o reinado de Manassés. Só que ele fez mal, ele fez o mal, bem dizer assim. E isso, quando é um rei, reflete no seu povo. O povo foi o povo de Judá e o povo de Jerusalém. O que aconteceu? Em vez de Deus tirar os inimigos, Deus trouxe o rei da Assíria. Só que aí, o que aconteceu? Manassés ele orou, suplicando a Deus por socorro. E Deus atendeu e reconheceu o pedido dele. E aí, a partir disso, Manassés viu que o Senhor, Deus de Israel, era o Deus dele que protegia todas as coisas. E o que é interessante ver? Que um ele livra dos inimigos, o outro Deus traz os inimigos. Mas é correspondente porque, assim, depois que nós entendemos e aprendemos sobre o que é Deus e continuamos aprendendo, cabe a nós seguir ou não. Só que as consequências também só vão ser nossas. Então, um rei ele é posto por rei não pelo homem, mas porque Deus deseja. E aí vem uma reflexão final do livro, né? Que assim, o livro ele traz muitas histórias de reis que reinaram sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre Judá. E aí nós vemos a obediência de alguns reis, as não obediências de outros reis, as suas consequências por obedecer e as consequências por não obedecer. E ficou claro que assim, Deus traz tudo para nos trazer aprendizados. Então, novamente, se você puder, nós recomendamos que você leia a Bíblia por si mesmo, tire suas conclusões e, se possível, compartilhe aqui com a gente. Lembre-se de curtir esse vídeo para entregar para mais pessoas e deixar suas reflexões também. E seguir o canal. Então, essas foram as reflexões do final do livro de Segunda Crônicas. Agora vamos iniciar a nossa leitura no livro de Esdras. Vamos lá. Prepara, respira. Livro de Esdras, capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel.
Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantou os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. O avião? Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram a Babilônia para Jerusalém. Desculpa o barulho aqui passando, tá? Então vamos continuar. Capítulo 2. A lista do que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportadores que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Reelaias, Mardoqueu, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Porás, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arás, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zetu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Joá, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Giber, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerat, 743. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbi, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senã, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247.
Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai. Por todos, 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebna, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Senlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necode, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Passéias, os filhos de Bizai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acuf, os filhos de Harur, os filhos de Baal-Lute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Hatif, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Sifatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amar. Todos os Netinins e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Mela e Tel-Arsa, Querube, Adã e Mer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem de Israel era. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necode, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvessem sacerdotes com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro 71.000 dáricos e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Capítulo 3. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zarubabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme ao rito
cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os da lua nova e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos no templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios, e os tírios para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos alicerces do templo. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que o aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesus, seu filho e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que fizeram a obra da casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quanto, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes da alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, os que tornaram do cativeiro, edificaram um templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus. Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ezer-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquem a casa do nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sobre o reino de Assuero, o princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bisnão, Mitredate e Tabeel, e os outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na linguagem siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão,
uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, desta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquivitas, Babilônios, Susanquitas, Avitas e Elamitas, e outros povos que o grande afamado Osnapar transportou, que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificaram aquele rebelde e malvada cidade, e não restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi a cidade rebelde, e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou eu, buscaram e acharam que em tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direito e tributos na renda. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens, parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê a ordem por mim, e guardar-vos de cometer deserro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram, à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Boznai, e os seus companheiros. E disseram-lhes: assim, quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar esse muro? Então, assim lhes disseram: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a dar. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que
Tatenai, o governador daqui do rio, com Seter-Bosnai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daqui do rio, enviaram ao rei Dário. E enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário, seja notório ao rei que nos fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhes disseram: quem vos deu ordem para edificar essa casa e restaurar este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos dos Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois de nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, a qual destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os vasos de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma este vaso, vai e leva ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e pôs os fundamentos na casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabado. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. É uma leitura que do início agora está um pouco confusa. Vemos que tudo isso é para voltar e edificar o templo de Deus, mas tem pessoas contras, e agora vamos dar continuidade depois na leitura para podermos concluir qual foi o fim que deu nisso. É um livro curto, são 10 capítulos. No próximo episódio nós já terminamos e aí já finalizamos com a reflexão também. Agradeço a audiência, vejo você numa próxima. Até mais!